O Max Verstappen venceu a corrida sprint seguindo aquela receita clássica: talento e a reta camel na Bélgica. Nem sempre estar na pole position é o melhor lugar em Spa. E mais uma vez isso se provou na corrida sprint. Mas independentemente disso, quem não tinha nada a ver com essa história foi o Lando, que terminou em terceiro na sprint e conquistou a pole position para a corrida principal, dando um troco, moral quase, do seu companheiro de equipe Oscar Piastri, que lidera o campeonato, foi o segundo na sprint, largou na pole na ocasião, porém agora vai largar ao lado dele no domingo. Verstappen, por sinal, que fez uma qualificação ok, mas a se tratar do nível do Verstappen que a gente já espera, ficou um pouco abaixo. Inclusive vai largar ao lado de Leclerc, esse sim que fez uma ótima classificação. Mas bem, como você já deve ter reparado, né, no uniforme do cidadão, sim, eu estou com a camisa da seleção brasileira, a camisa do Brasil, porque o Bortoleto foi ao Q2 novamente, e não só o Q2, mas também ao Q3. E isso teve um preço esportivo. Qual foi? Alguém teve que ser eliminado para que o Bortoleto fosse, porque ele classificou em 15º. E esse alguém acabou sendo o Hamilton, que tá numa fase não muito boa na Ferrari, mais uma vez foi eliminado no Q1 em Spa. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui para falar de, adivinha, você já sabe muito bem, Campeonato Turco, brincadeira, Fórmula 1. E hoje nós vamos comentar sobre, brevemente, a corrida sprint e a classificação para a corrida de amanhã, né, a julgar que esse vídeo vai sair no sábado. E para você que é novo por aqui, eu me chamo Fernando, falo de Fórmula 1, inscreva-se no canal para ver mais vídeos meus e clica no like independentemente de quem você seja ou de onde você more, para ajudar na divulgação desse vídeo. E bom, resumida a sprint, a gente vai ter que começar a questionar sobre o que a gente pode fazer com ela, porque foi uma corrida bem sem sal. Eu sei que vocês não gostam de ver que eu chego aqui e falo que uma corrida foi ruim, eu vou parar, não vou mais fazer isso, mas a sprint foi um pouco mais do mesmo. É como se eu estivesse vendo as equipes fazendo simulação de corrida, se bem que o objetivo da sprint deve ser essa, né? É você simular o que vai acontecer no domingo. Mas vocês entenderam, não era uma corrida que todo mundo estava se atacando, tinha muito trenzinho, e embora o Verstappen tivesse conseguido a liderança e as McLaren estivessem chegando, não parecia que ia ser muito fácil de ultrapassar. É como se faltasse alguma coisa, faltasse um pit stop. Né? Então você já entende onde eu quero chegar. Aí vamos dizer que a sprint é curta demais para ter entretenimento e as equipes também não se importam tanto. Então, enfim, a gente consegue ver isso na classificação quando as equipes só deixam para sair no último minuto e por aí vai. Mas independentemente disso, vamos falar da corrida em si. Primeiro ponto, vocês devem lembrar do que eu falei aqui no último vídeo, aquela reta camel iria definir o resultado da corrida sprint, e aconteceu. O Piastri largou em primeiro, o Verstappen fez uma boa largada também, em segundo, foram um seguindo o outro lá para o Rouge, depois Radion e reta camel, e aconteceu óbvio, o Verstappen ultrapassou e depois abriu um pouco de vantagem. E incrivelmente no setor 2, ele conseguia construir uma determinada vantagem suficiente para evitar que o Piastri ultrapassasse na volta seguinte. E assim foi por 15 voltas. O Norris, que tinha largado bem depois de ser ultrapassado pelo Leclerc, começou a chegar nesses dois, mas já era tarde. O Verstappen venceu a corrida sprint, seguido por Piastri e Norris, sendo que o australiano abriu mais um pontinho de vantagem em relação ao companheiro de equipe da McLaren. E lá atrás, o Gabriel, que largou em 10º, subiu para 9º. Acho que ele subiu para 9º, ele ganhou uma posição. Enquanto quem largou lá atrás ficou lá atrás mesmo. Antonelli, o Russell até ganhou umas posições aqui e ali, o Hamilton, enfim, o Hamilton nesse final de semana tá sendo assim para esquecer. A gente criou muita expectativa, infelizmente não tá acontecendo do jeito que a gente queria. Mas bem, o resumo da sprint é isso. Verstappen ganhou com talento, ganhou na estratégia e foi só. Não deu nem tempo de tecer mais comentários porque a corrida já tinha acabado. E agora na classificação a gente já pode mudar um pouco de figura. Porque se o Piastri foi pole na sprint, na corrida principal, que é o que realmente importa, o Norris foi o pole position. Superou o companheiro de equipe, Oscar Piastri, que vai largar em segundo. E atrás deles, nós teremos Leclerc, teremos o Verstappen e teremos o Alexander Albon com a Williams. Vou pegar os resultados aqui pra gente comentar. Em último ficou Lance Stroll e Fernando Alonso, sim, a última dupla foi essa. Levou umas atualizaçõezinhas assim pro carro, mas sim, parece que piorou o carro, a menos que eles estejam já com acerto de chuva para domingo.
assim, horrível, que eu imagino que ele já esteja com acerto de chuva, mas péssima classificação. Em 18º, Kimi Antonelli, o que já começa a tornar toda a corrida de amanhã um pouco suspeita. O que o Kimi Antonelli está fazendo aqui? Não é possível que as equipes... Eu não acredito que o Kimi Antonelli iria ter uma classificação tão ruim. Ele sempre vai bem em Spa. Certamente um acerto de chuva, pelo menos é o meu palpite, para tentar justificar isso aqui. É um resultado fora da curva demais, até mesmo para um piloto estreante. Franco Colapinto em 17º e Lewis Hamilton em 16º. O Hamilton no final do Q1 tava para classificar, até ele classificou e eliminou Gabriel Bortoleto, que estava em 15º na ocasião. Só que ele teve uma volta deletada por limites de pista, ele extrapolou os limites e ficou no Q1 mesmo. Inclusive vi até algumas pessoas falando que a imagem não era bem conclusiva para eliminar o piloto naquela situação, ele acabou cortando ou quase cortando a Eau Rouge, mas bem, foi eliminado. E o Gabriel acabou classificando para o Q2 por causa disso, porque ele estava em 15º, bem na bolha, bem na fronteira. Em 15º, esse sim, agora já no Q2, ficou Carlos Sainz, mais uma vez, Carlos Sainz aqui atrás do álbum. 14º, Nico Hülkenberg. 13º, Pierre Gasly. Péssimo resultado para o Gasly, o normal dele é ir para o Q3. 12º ficou o Oliver Berman e 11º, o Esteban Ocon. Raridade aqui nesse canal, o Ocon classificando na frente do Berman. 10º, Gabriel Bortoleto, que foi pro Q3. E aqui eu já tô fingindo normalidade, tá? Não era todo dia que a gente viu o Gabriel indo pro Q2. Agora ele já tá indo pro Q3. Inclusive, eu já tenho que falar sobre a regra da camisa, porque já tem que mudar, porque ele já tá indo do Q3 todo dia. 9º, Liam Lawson. 8º, Isaac Hadjar. 2 carros da Racing Bulls aqui. Muito bom resultado para eles. E melhor ainda para o Yuki Tsunoda, pegou 7º lugar para a classificação da corrida principal. Ótimo resultado para ele. Vamos ver se melhora. Só o primeiro final de semana de melhora, vamos ver. Tem gente até que já está falando que isso está coincidindo demais com a saída do Horner. Vamos esperar um pouquinho. 6º para George Russell, esse nunca decepciona. 5º, Alexander Albon com uma Williams. E durante a classificação até fiquei pensando, poxa, mas a Williams sempre foi boa de reta, por que ela não tá indo tão bem em Spa? Tá aqui, 5º lugar para ele mais uma vez. 4º lugar ficou Max Verstappen, e de novo, um piloto do nível de Max Verstappen, classificação em 4º, para mim é um resultado aquém. O que eu sempre espero do Verstappen é ficar entre os 3 primeiros. Mas assim, ele acabou errando na última volta e tal, perdeu um tempinho, tá aqui. Mas não deixa de ser um bom resultado, só que pro nível do Verstappen não é lá tão bom. Mas vocês conseguem entender onde eu quero chegar. Em 3º ficou Leclerc, que está tendo uma temporada subestimadíssima. E mais uma vez, carregando a Ferrari para lugares onde a Ferrari não iria num cenário comum. E o Leclerc é muito bom de qualificação, todo mundo já sabe, nem precisa discorrer sobre isso. 2º lugar, Oscar Piastri, líder do campeonato, vice da sprint, né? Da sprint da Bélgica. Mas que perdeu a chance de largar na pole position porque o Lando Norris foi mais rápido que ele. Quando as equipes realmente se importam e os pilotos realmente estão a fim de correr, para isso o Lando foi lá e marcou a pole position em Spa-Francorchamps. Então vamos às expectativas de corrida. Se tiver trenzinho, essa corrida vai ser insuportável. Saibam disso, tá? Mas tem sempre a chance da chuva. Todo mundo tá falando que a chuva viria na sexta e não veio, que viria no sábado e não veio, e estão falando que a chuva vai vir no domingo. Deve ter alguma equipe aqui já trabalhando com acerto de chuva. Essa Aston Martin eu genuinamente acredito que deve ter acerto de chuva. Não é possível que esse upgrade deu tão errado assim. Kimi Antonelli também deve estar com... Apesar dele ter classificado mal na sprint, eu não consigo acreditar que o Antonelli está tão mal assim. Eu genuinamente não consigo acreditar. Mas bem, deu tudo errado para eles. Talvez eles tenham alguma carta na manga para chuva que possa cair no domingo. O Alonso até falou que se for no seco, eles vão ficar lá atrás mesmo. E se for no molhado, eles podem dar uma brincada. Principalmente o Stroll, né? Já falei aqui, se a Fórmula 1 fosse com uma corrida de barcos, o Stroll seria o Schumacher. Decepção do dia, novamente, o Hamilton, infelizmente. Todo mundo sabe aqui que eu admiro muito o piloto Hamilton, mas não tem como negar que o Hamilton está muito embaixo desse final de semana, seja na sprint, seja na classificação sprint e também na classificação da corrida principal. Talvez ele até seja um dos pilotos que estejam, né, com um acerto para chuva, mas mesmo assim não era para estar aqui. Não era para estar aqui.
Ou a vitória do dia, apesar de ele não ser o pole position, novamente vai para o brasileiro Gabriel Bortoleto, que vai largar em 10º lugar em Spa com uma Sauber. Vai classificar na frente do próprio companheiro de equipe, de uma galera. E vamos torcer que tudo dê certo. A estratégia vai dar certo, a estratégia de pneus vai dar certo. Se cair uma chuva, ele vai conseguir segurar o carro, vai dar tudo certo. Eu estou confiante. Eu estou confiante. E para a corrida principal, falando lá da parte de cima, o Lando tá indo muito bem nas corridas na chuva. Uma coisa que eu fiquei sabendo durante a live lá do Ressaca, que chamou Kevin, eu, Girnos e o próprio Pucci, né, que é o apresentador. Um dos comentários falou, né, que todos os eventos de chuva que tiveram na temporada, o Lando venceu. Então, não se surpreenda se ele vencer na Bélgica com o aguaceiro. Enquanto o Verstappen, todo mundo já sabe da qualidade dele na chuva, é um patinho, vai saber se virar na situação. E o Piastri ainda não tem o meu veredito sobre o quão bom ele é na chuva. Descobriremos amanhã, se chover. Porque se não chover, a corrida será bem assim, vai exigir muita gente para assistir. Porque se for que nem sprint, meu irmão, vai ser uma briga estratégica mesmo para tentar saber quem é o vencedor e quem vai pontuar. Ou quem vai pro pódio. E para você que quiser assistir a corrida com alguém, saiba que eu, Girnos e o Kevin, sim, eles mesmos, temos um canal que é o Que Pode É Esse, que a gente fala de Fórmula 1 todo sábado lá, e estaremos em live durante a corrida. Sim, o GP da Bélgica, estaremos assistindo lá com vocês. Então, caso queiram comentar a corrida junto com a gente, vocês estão convidados. Meia hora antes da corrida já estaremos em live e, claro, durante todo o GP. Enfim, senhores, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber seu palpite e as suas opiniões. Comentem aqui embaixo. Se gostaram do vídeo, cliquem no like e se inscrevam no canal para ver mais vídeos meus. E eu te vejo no próximo. Até lá!